Seja bem-vinda, Regina Boianovski, ao Palco Livre, esse programa que recebe vários artistas e vários TFs, né? E você, hoje, o palco é todo seu, seja muito bem-vinda. Gente, para quem não conhece a Rê é CF, facilitadora de facelift, processos corporais e também de uma classe chamada O Fundamento e Barras, né, Rê? E tive Exatamente. a oportunidade de dividir o palco com Regina o ano passado, onde a gente deu uma classe na Fazenda juntas, que foi incrível, né, Rê? Foi. Foi E maravilhoso. maravilhosa. Maravilhoso, Elô. A Rê é uma pessoa Ah, maravilhosa. Elô! Gratidão pelo convite para eu estar aqui no seu Sim, palco, né? Gratidão por você o ter palco é todo aberto o seu. seu palco para a minha pessoa. É uma Sim, honra estar aqui, é sempre gostoso. Qualquer coisa que a gente faz é sempre uma delícia, né? A gente sim. é sempre um clima muito leve e gostoso. Então, adorei o convite e gratidão, né? Muito Bom obrigada. demais estar aqui, dividindo o palco com você. Sim. A Rê, gente, para quem não conhece, né, para quem é do meu pessoal aqui, ela é de Brasília, né? Embora ser uma carioca, mas mora muitos anos em Brasília e dá classes lá e in the world, né? Pelo mundo também, como pode Sim, mas é melhorar ainda possível. mais. E hoje eu chamei você, Rê, para falar de um tema que você adora, que você sempre aborda nos seus fundamentos, nas suas lives, que é o quê? Reconhecendo os milagres, né? Reconhecendo o milagre que você é. Então, eu gostaria que você começasse, a falar para a gente que é um milagre para você, né? O que o Ai, que Axis trouxe delícia. para você sobre isso, qual consciência que você pode trazer sobre isso? Então, Elô, eu amo os milagres mesmo, né? Mas eu amo porque eu acho que o Access veio para mim para me dizer assim, ó, eu sempre acreditei em milagres a vida inteira. E quando eu tive o contato com o Access e eu comecei, né, a aprender as coisas e ter mais consciência, eu falei assim, gente, ele, o DEM, ele coloca em palavras tudo aquilo que eu não conseguia expressar, sabe? Que era aquilo que eu Uhum, acreditava, que eu sempre acreditei que era possível. E ele fala, né? Os milagres são possíveis. O que acontece é que a gente não reconhece os milagres que nós somos, os milagres que a gente faz. E eu acho uhum, lindo isso, a gente começar a se reconhecer, né? Ver as coisas que estão disponíveis para a gente, ver o tanto que a gente já fez de milagres na nossa vida, tantas coisas a gente já fez acontecer. Só que a gente nunca olha muito porque a gente faz, a gente olha muito mais porque não dá certo, que não funciona, aquilo ali, não deu certo, sim, não funcionou. E não para aquilo que, uau, olha isso, né? E é tão gostoso a gente ver, quando a gente começa a se reconhecer, né, e falar assim, uhum, uau, nossa, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz não sei o quê. E você começa a ver os milagres que você fez, e aí você fala assim, nossa, eu sou capaz, né? E eu sim, acho que que isso é mais? lindo, a gente se empoderar do que é capaz, né? Sim, e assim, eu vejo assim, você tá como facilitadora há quanto tempo, Rê? Quantos anos? Faz tempinho já, né? De Desde... barras ou de Não, fundamento? do Do Axis, geral. assim, isso, 6 anos, vai 6 fazer, tá? anos, Vai fazer. certo. 5 anos e meio, vai. E tipo assim, com a entrada das ferramentas, assim, foi mais fácil você reconhecer todos os milagres que você vinha fazendo, assim, como... Ex- Exato. Sabe por quê? Elô, você Opa, peraí, que eu acho que eu... Só um minutinho aqui. Que eu acho que eu deixei você muda. Tira do mudo, por favor. É que eu fui colocar mudo em outra pessoa, perdão. Aí. você sabe como é que faz, Elô, para multar todo mundo? Porque aí você multa todo mundo e eu abro o meu. Sei. Peraí. Deixa eu só Pronto. colocar aqui. Pronto, abre o seu. Pronto. Porque aí, sem querer, as pessoas abrem o microfone, Isso. né, e vão E a falar, gente então. escuta o que o pessoal tá falando. É. Bora lá. Eu tava com o microfone aberto. Então, Elo, eu tô tem uns 5 anos e meio que eu sou facilitadora de Uhum, barras, né? Comecei com barras. E eu acho legal, eu gosto de contar que quando eu fui fazer o Fundamento Global, né? Que eu tinha pouquinho tempo de Access quando o Gary e o Dave vieram ao Brasil em 2020. Eu estava realmente há muito pouco tempo.
E aí eu fiz uma daquelas coisas que eles fazem na hora do almoço, né? Eles oferecem é, aquelas sessões em Uhum. conjunto, né? E eu não sei se Sim, era um ISB, um SOP, eu não me lembro o que que era. Era coisa aí do DEM, né? Um negócio bacana, um negócio lá que ele sim. estava oferecendo. Eu falei assim, vou lá fazer esse negócio. E aí eu fui. E aí a gente fica lá deitado na maca e ele passava em cada maca e para cada pessoa ele ia falando alguma coisa e, né, fazendo os processos e tal. E quando ele chegou na minha maca, foi muito sensacional, porque eu tava lá e ele começou a falar de milagres, sabe? E eu falei assim, meu Deus, ele tá falando comigo, sabe? Eu falei assim, ele me conhece, Ele me sabe? Tipo, conhece. foi tão legal porque a sensação que eu tinha era assim, nossa, é o universo me dizendo, é isso, sabe? Os milagres existem, os milagres acontecem, Isso você é não assim era, mesmo. nem era facilitadora ou já era facilitadora Não, de eu já barra? era. Eu Já. já era facilitadora, mas era aquilo, né, Lu? A gente quando começa, eu quando comecei a facilitar, eu tinha 3 classes de barras, enfim. Quer dizer, eu não tinha Uhum. só 3 classes de barras, tinha umas 7, 8 classes de barras, mas era isso, né? Sim, Eu não era, ah, não tinha fundamento, não tinha nada. Era, sim. era o que eu, né? Era aquilo bem comecinho mesmo. E foi Uhum. muito legal, sabe? Essa coisa, eu falei, putz, o Axis também fala disso, né? E cada coisa que ele traz pra gente, especialmente o Den, que ele fala muito sobre a coisa dos milagres, eu falo assim, nossa, faz todo, tudo vai fazendo sentido pra mim, sabe? Sim, E essa consciência que eu acho que vai ampliando na gente, né? Quando a gente começa a se entender que a gente é capaz, é tão empoderador isso, sabe? É sim, tão empoderador. E eu acho que quando ele convida a gente a fazer um passeio na nossa história, na história da nossa vida e ver tudo aquilo que a gente já fez, aí você já fala assim, criou. nossa, é isso, né? Aí você Sim, fala, nossa, eu realmente sou essa pessoa, né? sim. E todos E nós hoje, somos, isso que é e hoje lindo. você olha, né, pelo que, o que você criou, o que está criando com o Axe, as viagens, as lives e tudo, você não fala, você não dá um orgulho de você, Rê? Tipo, nossa, que legal, né, o que eu tô criando, assim. Porque Dá, não dá? nem sempre foi assim, né, Rê? Porque, assim, você era uma pessoa que não estava exposta na internet, né? Era uma outra vida antes de Axis, né, Regina? Totalmente, Compartilha aí com a totalmente. galera, né? Como que É, foi essa chegada, assim, dessas é, ferramentas na eu, sua vida? eu digo, né, é que mudou muito, porque, puxa vida, é, eu brinco, né, que eu levava a vida de madame. É, não, você era uma madame, sim, Regina. Vamos reconhecer, gente. Então, é isso, né? Eu falava assim, ai, gente, era isso, era uma vida muito tranquila, uma vida, né? Com Sim. coisas assim, não um madame superficial, não isso, Não, mas sabe, de assim, sem muitos compromissos, né? Não, já não estava mais trabalhando há muito tempo e tal. E o Axis veio e falou: Uou, bora começar uma nova vida, um capítulo novo. Isso também é um milagre que eu acho. sim, Assim como você, né, Lô? Também foi um milagre na sua vida, tipo, quando você saiu do sim. banco. Você estava há Uhum. quantos anos no banco, né? 17 E de anos. repente 17, sabe, Uhum. gerente, não sei o quê, toda uma carreira. Aí, de repente, as coisas vão acontecendo e milagrosamente. Eu me lembro tanta gente conversando antes de você sair do banco. Eu me lembro muita gente falando e você falando assim, aquele conflitinho, né, de dar aquele passo e. Aquele Ah, medo, né? Aquela coisa. porque a gente fica com medo, né, Elo? E quando você olha para trás, você fala: olha as coisas incríveis que você está fazendo. E também é um grande milagre na tua vida ter tido coragem, porque eu acho que o milagre, no final das contas, o milagre é o que dá a coragem para a gente tomar o passo que a gente ficava amarrado, sabe? Sim, Aí você começa a verdadeiramente criar os milagres na sua vida. Quando você cria aquela coragem que você fala assim, uau, sabe? Isso é possível. Olha aí, ó, só olha os milagres acontecendo. sim. E assim, com a medida que você, né, se tornou facilitadora, começou, a sua família admirou isso? Tipo assim, foi diferente para eles, seu marido, seus filhos, como que foi na época? Ai, Elo, eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, sabe? Porque eu acho que se eu não tivesse apoio, né, da minha família, seria meio difícil, sendo muito sincera com você, Sim, né? Especialmente do meu marido, porque a gente faz muita coisa junto, a gente está sempre muito junto. Então, se ele não me desse apoio, tipo, sim, eu tô aqui agora, tipo, horário, se, por exemplo, né, a gente podia estar assistindo uma sériezinha que a gente gosta de sim, assistir uma sériezinha. Se ele não me desse apoio, ia ser um pouquinho mais.
difícil, né? Sim, E ele super me apoia, tá sempre nas minhas lives, tá sempre sim. comentando, não sei o quê. E quando a gente, é, tipo, quando eu viajo, por exemplo, era uma coisa que no começo é, é é uma coisa nova, né, Lu? Eu acho que para você É, também foi isso, de viajar sem o sim. neto. Eu não sei como que você era se você viajava sozinha sem o neto, mas eu Não, não viajava sem o André. não. Não é assim? A gente viaja, a gente tem uma vida em comum e a gente vai fazendo Sim. aquilo em família, né? Casal sempre. De repente, a gente está aqui, está ali, né? É. Não? Mas Heloísa Pinati, eu acho muito atravessando os bonito, mares. sim, eu acho muito bonito essa parte que você tem desse companheirismo e você também priorizar o tempo com ele, sabe? Esse tempo precioso, eu acho muito legal, assim, não, esse é o tempo que, não, esse é o dia que eu fico com meu marido, sabe? Você divide bem isso, eu vejo dentro da loucura de ser uma CF também, né, Regina? O que mais é Mas que possível? eu acho que também é os milagres do relacionamento, né, Lu? A gente tem que estar sempre equilibrando as coisas, sabe? É fazer os milagres no nosso relacionamento. Porque as pessoas querem assim, quer que tudo seja legal e bacana, mas assim. E o que eu acho bonito do Whats, que eu acho o mais genial, é que a gente executa, os milagres acontecem na nossa vida, porque a gente cria os milagres na nossa vida, sabe? Sim, Quando a gente reconhece o ser, como o Den fala, né, miraculoso que a gente faz os milagres da nossa vida. Então a pessoa quer ter um relacionamento legal, beleza. Aí não sim, tem um assunto em comum, não faz nada com a pessoa, não tem uma atividade, não bate um papo, não cria nada, não vive nada. Ah, não, mas sim, quero ter um relacionamento legal. Ou, bora criar um milagre no sim, relacionamento, né? sim, Bora priorizar as coisas que você quer, bora. É aquilo, né? Você está disposta a abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Às sim, vezes a gente não está disposto e a sim. gente tem que escolher, fazer as nossas escolhas. Mas ele tá sempre te apoiando, né? Eu percebo assim que realmente é bem presente, né? O marido da Nossa, graças Regina. a Deus. E ele é Elô, graças a médico, né? Deus. Ele é médico oftalmologista, é isso, né? E aí Exatamente. eu até queria que você comentasse sobre isso, né? Então, assim, você é uma facilitadora de processos corporais, o Maurício Rondelli, que está aqui, é um facilitador de 3D de corpos, né? Então a gente trabalha, né, com essa cura energética aí nos corpos, essa coisa. Como que foi, né, pro seu marido, quando você chegou com essa inovação, com essa nova tecnologia? Rê? Elô, ele ama tudo, ele acha tudo super legal, mas eu confesso que, por exemplo, corrigindo a visão era um processo que eu não dava. Para mim não existia. Eu risquei no manual. Não tem possibilidade. Como que? Cara, meu marido, oftalmologista, aí de repente, corrigindo a visão, percebe que mesmo que a gente está falando de visão energética, é uma coisa, né, Eu meio acho que você devia esquisita. já colocar uma salinha do lado dele, ó. Já veio com problema de passando no seu Mas não é? consultório, né, Rê? Não, tanto que, Elô, na primeira vez, quando uma vez eu fui dar um workshop que eu ia dar com uma amiga, e ela foi escrever, fez lá um textinho lá para fazer a nossa apresentação, aí ela botou assim, aí ela fez o meu, ela botou ó, concorrência interna. Tipo isso, Neto. Aí ela botou assim, vários processos corporais e tal. Um deles ela colocou corrigindo a visão. Eu falei, pelo amor de Deus, apaga esse negócio. Não tem a mínima condição. Porque para mim era uma coisa super conflitante, né? E não tem nada que ver, né? É Não. assim, isso foi lá atrás, bem no começo. Hoje em dia eu amo dar corrigindo a visão, é um dos processos que é um dos meus queridinhos, porque eu acho que muda tanto, né, Lu? Inclusive fiz com você, Sim, que foi uma delícia, sim, né, em em São São Paulo. Paulo, que foi maravilhoso. E eu falo assim, gente, é um processo incrível da gente fazer. E não tem nada que ver. E tem pessoas que relatam que melhora a visão, tem pessoas que relatam que melhora a visão também. Não, o foco não é Sim. esse, né? O foco é a gente Ah lá. Eu também abrir amo, o Maurício. olhar. Também amo corrigir na visão. Inclusive, eu tenho até um caso de uma menina que ela teve uma bactéria na córnea, e ela foi recebeu um transplante, né, de córnea, e aí ela teve muito resultado com a parte assim de aceitação daquela córnea, sabe, com o corrigir na visão. Foi muito importante para ela. Então eu percebo que, né, que contribui sim. É só a gente baixar as Gente, barreiras que, ó, olha lá, melhorou os ó, meus traços de traço daltonismo. Ah, que legal. maravilhoso. Gente, é que Sim. eu falo, a gente não pode ficar contando, mas o meu mudou o meu grau.
O que mais é possível? Você já Eu fez uso uma, lente você de já fez o contato. marido, Rê? Você já fez o seu marido? Não, não. Ah, Regina. Aí também, aí já tá pedindo muito. Não tá, não. Mas Fala, ô, passa você as barreiras aqui. sabe, eu uso lente de contato há muitos anos já, né? Uhum. E faz e não conta, é isso, né, Dani? Aí aí tá, aí de repente minha lente começou a ficar ruim. Eu falei, amor, minha lente tá ruim, compra outra, manda vir uma lente pra mim, que essa lente tá péssima. Aí ele trouxe a lente novinha, eu botei a lente, não enxergava nada. Eu falei, não é possível, amor. Aí eu já comecei a achar que eu tava com algum problema muito sério. E eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí a Andra falou assim: não, moço, tá ruim, vamos lá fazer um exame pra ver que mudou o seu grau. Eu falei, tá Aham, bom. E, tipo, de noite eu tirava as lentes e botava óculos para enxergar de perto, especialmente. Quando a gente foi ver. Aí tá, fui no consultório fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, meu grau tinha mudado, tinha diminuído. Foi uma coisa. Gente, assim, não é para ninguém ficar criando expectativa. Foi o que aconteceu comigo. Não estou dizendo que vai acontecer com ninguém. Mas, sim. assim, é uma coisa sinistra. Eu parei de usar óculos à noite. Aliás, isso também foi que começou a me despertar. Um dia de noite, de madrugada, eu sempre botava os óculos. Óbvio que eu não durmo de Hum, lente. Aí eu abri um olho de madrugada assim. Aí eu fui olhar o meu celular. Eu bati o olho, eu li tudo que estava escrito. Aí eu, sabe quando você esfrega o olho? Eu falei, não, eu devo estar sonhando. Porque era tudo embaçado, só um borrão. Aí eu devo estar sonhando, esfreguei o olho, comecei a ver, eu falei, gente, eu tô enxergando, o que é isso? Aí foi quando eu fui fazer o exame, enfim. Olha os milagres. Olha os milagres. É sobre Reconhecendo. isso. Sobre É a gente isso. acreditar que é possível, né? Porque a gente não Sim, pede para corrigir a visão, a gente não vai fazendo, e não vai pedindo, corrigindo a visão. É isso. sim, sim. E daí Então, vai mudando. E aí, depois que você se tornou facilitadora de barras, você foi para facelift ou você foi para os processos corporais? Como que foi esse trajeto, assim? Essa não, escolha? facelift. 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 Que eu digo, né, Eu Elô? acho que você tem a É, cara do facelift, Rê, também. eu amo. Eu Eu amo também. facelift. Eu amo. Também é seu Uhum. queridinho, não é, Elô? Eu falo, É, Barras é maravilhoso. Mas mas o facelift, desculpa, facelift Maurício, mas é o barras feminino. não é, é um É. negócio. Eu falo, gente, esse facelift é maravilhoso. Eu falei, quem não conhece, quem nunca fez, gente, por favor, E é façam. para homem e para mulher. Nós estamos brincando aqui, mas tipo, super os homens super recebem também. O Neto ainda não fez facelift. Precisa fazer, viu, Neto? O que mais é possível para você? Foi na Vamos, listinha, né? foi O na seu também não listinha. foi isso, não, Elô? O seu também não foi para facelift Não, depois? não, não. Eu fui para processos corporais. Eu não, Mentira! eu assim, meio que assim, facelift, eu falava, nossa, esse negócio não, eu vou ficar falando que muda a cara da pessoa. Nada a ver isso daí. Eu tinha uma visão muito, sabe, cética da coisa, Aham, igual você com o negócio com da visão. corrigindo. É. Aham. E aí, até que um dia, numa classe de mimetização, o processo me escolheu. Se apresentou 4 alunas. Elô, você dá um facelift, né? E eu já tinha os pré-requisitos. Falei, dou. Tipo, foi, sabe quando a classe te escolhe, assim? E aí eu comecei a Aham. facilitar. Facilito há 3 anos, amo, sim, muito. Mas eu não tinha escolhido, não. Foi ele que me escolheu. Olha que legal. Ó, que massa. O meu não, eu que escolhi. Fui pro facelift porque eu já dava barras e foi no fundamento global que é o que eu Hum, falo, né? Quem nunca fez um fundamento, né? Não, eu e Maurício, sim. abre a nossa cabeça de um jeito que a gente fala assim, meu Deus. Aí eu saí do fundamento global e falei, eu vou ser facilitadora de facelift. Aí fui pro 3 dias de corpo, que eu nem tinha feito o facelift ainda, mas fui pro Você três foi dias de direto. corpo, fui direto. E depois fiz facelift e me tornei facilitadora. Na época não tinha aquele outro pré-requisito de fazer classe com a Shannon. Era Uhum. mais um pouco mais fácil, né? Sim, a Malu Ó, fez pois é, fundamento Malu com você. maravilhosa. Então, eu digo, o fundamento, né, Lu? Ele abre a nossa cabeça de um jeito que a Muito. gente. Eu digo assim, eu fico pensando, como que eu arrumei dinheiro no mesmo mês para fazer um fundamento, fazer um 3 dias de corpo e um facelift? Tudo no mesmo mês. Não sei, não me Que milagre pergunte. você fez, Regina. Que milagre! Porque são os milagres que aparecem. E você Eu vai também fiz um fazendo. milagre. Eu fiz um, tipo assim, me tornei CF dentro do banco, cara. Dentro, tipo assim, trabalhando no banco, eu criei esse milagre para mim, assim, de conseguir as licenças para poder viajar, os dias que eu precisava, porque trocou o chefe e chegou exatamente o chefe que me deu
essa abertura, sabe? Que eu precisava. Aham. Aí eu terminei, aí chegou um outro chefe chato. Olha, é perfeito, né? É um milagre. Tudo é sempre perfeito, não é? A gente que duvida, porque se a gente não duvidasse, ia ser tudo tão mais leve e mais gostoso, mas a gente duvida quando os milagres acontecem na nossa vida. Porque o que eu falo muito, né, Lu? Às vezes o milagre chega e é o quê? Às vezes é às vezes é mandado embora do emprego. Às vezes é Sim, uma falência que chega, às vezes é um negócio de dinheiro que chega e que você fala assim, meu Deus, e agora? Pronto, é para abrir a porta para o milagre, para as possibilidades novas, para a gente começar a ver o novo, sabe? sim, Para a gente começar a perceber que, nossa, tem uma outra possibilidade aqui que eu não estava vendo, mas agora que isso aconteceu, que tomei esse sim. sacode, eu abri O aquela que porta. acontece? E a gente Sim. vai abrindo a porta, né? O rei, uma coisa assim, você acessou as coisas muito rápidas, é que você falou que você foi de uma classe para outra, tal, foi atualizando. E teve algum momento que você falou, ficou meio assim doidinha, assim, porque acontece, né? Tipo, onde estou? O que que eu tô fazendo? Que loucura é essa? E que ferramenta que você usou na época, assim? Você teve esse momento? Eu tive vários, né? De todo mundo que Quem nunca? tem, Coloca o dedo aqui. sim, tipo uma catarse, uma mudança, tipo que você sentiu, meu, que é Sempre isso? tem. É, sempre tem, né, Lu? Sempre tem aqueles momentos que você fala, ai meu Deus, e agora, né? Sim. Só que o que eu digo que eu acho que é maravilhoso no Axis é que a gente fica menos tempo nesse, ai meu Deus, e agora? Sabe? Uhum, As ferramentas são inúmeras, né? O que a gente usa é inúmeras, são inúmeras, mas eu amo as perguntas, porque eu acho que as perguntas que me tiram dos meus aléns. uhum, Só que às vezes eu digo que a gente está tão emburacado que a gente esquece de fazer as perguntas, né? A sim, gente mesmo fala assim, nossa, o que eu posso fazer aqui, né? sim. Mas as perguntas me tiram muito desse momento vamos lá, não é de desistir, mas é de, sabe, de falar, ai meu Deus mesmo, será que eu vou Uhum, dar, será que eu vou caminhar daqui para frente? Porque às vezes sim. a gente fica um pouco, você não fica assim, ai, não sei se eu vou caminhar daqui para frente. O Gary não tem, eu acabei de fazer o BINU, né, que foi Uhum, incrível, foi sensacional. E ele falou um negócio muito legal. Que eu adorei, assim, e é tudo muito simples, né? O que eu não é que dizer que é tudo simples. Ele falou assim: dá 2 passos. Depois você vai dar mais 2 passos. E é isso. Ele focou muito nisso, que pra gente não parar, sabe? Que é o tal do não uhum, desista, não se abandona, não se entrega, não se abandona. Mesma coisa. sim. Dê 2 passos, dê mais 2 passos, dê mais 2 passos. E quando a gente vai dando esses 2 em 2, as coisas vão acontecendo, sabe? As Uhum, coisas vão vibrando. Você fala assim: uau, olha isso que estava aqui. E faltava só dar esses 2 passos. E eu acho que isso também é um milagre, né? A gente com certeza. ir dando os passos, mesmo sem ter tanta certeza de onde aquilo vai levar a gente, mas você dá Uhum, aquele passo, depois você dá o outro, você fala, "Ah, não é assim, Elô? Quantas vezes isso sim, aconteceu muito. também com você, de você, meu Deus, não sei se eu vou dar esse passo, né? Uhum. Naquela incerteza. Comigo que aconteceu N vezes. Acho que Ai, meu até se Deus, tornar será? CF foi uma dúvida, né? Tipo, todo mundo chega, nossa, será que é isso pra mim, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí todo mundo fala, vai, nós estamos esperando você, né? Tipo, aí Mas você vai, não é? então vamos. E, Elô, legal que você trouxe o negócio do CF, porque o CF, eu não sei como foi para você, a gente não conversou sobre isso, mas a gente tem um investimento alto, né? É uhum, um valor alto que a gente investe sim, para o caminho do CF. O dinheiro apareceu para você de forma milagrosa? sim, sim. Eu não, na verdade, eu nem sei como eu criei. Não sei até Não hoje é? como eu criei, assim. Até, eu Elô, lembro que até o carro, né, tu vendeu pra me ajudar. Mas é pra você. o que mais é possível? Quando a gente escolhe, os milagres vão acontecendo, mas é aquilo. Não adianta a gente ficar de bracinho cruzado, porque eu acho que assim, as pessoas acham muito que os milagres é a gente ficar de braços cruzados, esperando. Não, não. Eu sempre falo isso nas classes, eu falo assim, a gente corre uma barra que é das esperanças e sonhos. Que é o Uhum, quê? É para a gente acreditar que é legal, é muito legal ter esperança, é ótimo ter os sonhos, mas partiu para ação. O que que eu tenho que fazer? O que se requer? Né? Então sim. é isso. É a barra do que se requer. Bora partir para fazer as coisas. Então, de repente, a gente tem aquele sonho. Eu também, quando eu fui fazer meu caminho do CF, depois que eu estava no meio do caminho, eu falei assim para minha filha, né? Eu falei, nossa, eu acho, eu nem sei se eu queria, assim, se era o meu sonho e tal, né?
E ela falou assim: mãe, desde que você entrou no Access, você disse que você queria ser CF. Eu falei, sério? Falou assim, é porque a gente vai esquecendo um pouco, né? Sim, E quando eu escolhi o caminho, eu falei assim, meu Deus, foi um pouco além assim. E é sempre sim, depois de uma classe, né, Elô? Não sei como foi para sim. você, o meu foi depois de uma classe. Foi É, o meu, não lembro, mas assim, eu sei que eu lembro que uma amiga minha falou, Elô, você já pegou as classes, você já colocou ali, viu quanto que custa isso e como que você pode atualizar? Ela falou, trouxe essa consciência pra mim. Eu falei, não, ela falou, não, você vai fazer isso agora. Você vai ir lá no computador, você vai imprimir, ver os pré-requisitos e vai demandar de você aquilo. E foi isso que eu fiz. Eu segui né, a dica dela, imprimi e falei, não, eu vou colocar isso daqui como meta. E não tem nada que a gente coloque que não, né, não possa sobrecriar se a gente escolhe é aquilo isso. realmente. E, Elô, quando a gente bate o olho e vê quanto que a gente precisa gastar, não é muito, tipo assim, não vou usar a palavra assustadora, mas não é, surpreendente, Muito, já começa com um milagre, mas assim, a escolha é o que vai trazendo, né? que vai E trazendo e vai criando. Quando eu isso penso o valor que a gente não tem investiu, valor, não tem valor, né? Pela consciência que a gente, né, obteve em tudo, todo esse caminho do CF, né? Eu lembro que o Maurício até ele refez o caminho do CF. Eu lembro que quando eu estava me tornando, acho que ele estava refazendo o caminho. Porque ele comentou que ele tinha transformado em uma outra pessoa e que aquela pessoa precisava, né, refazer esse caminho. Olha que legal. ó. E, e é isso, né? Tipo, o que E é mais eu preciso? lindo, porque quando a gente escolhe, Elô, quando a gente escolhe, a gente faz os milagres acontecerem na nossa vida, sabe? Eu acho Uhum, que isso é que é legal, as pessoas terem essa consciência, quando a gente escolhe, os milagres acontecem na nossa vida, porque a gente começa a fazer as escolhas que vão levar a gente para aquele milagre, sabe? uhum, Dá dois passos, e mais dois passos, e mais dois passos, e de repente você olha e você fala assim: meu Deus, olha isso, olha o que eu acessei aqui, olha o que eu consegui fazer, sabe? E o sim. convite fica para todo mundo aqui que está aqui, sabe? Pense em alguma coisa que já foi um milagre para você, que já foi um sonho que você realizou, sabe? Que milagre que você teve, que às vezes. Era um emprego novo, era um dinheiro diferente, era um carro novo, uma casa, sabe? Olha, eu falo assim, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, olha para a casa onde você está. Ela certamente um dia ela foi um sonho para você, sabe? Quando você entrou nessa casa e você quis, sei lá, alugar ou comprar ou o que quer que seja. Nossa, eu vou morar nesse lugar. E de repente a gente se acostuma, sabe? A gente Sim. para de esquecer os milagres que a gente fez e fica um convite para todo mundo. Quantos milagres você já fez na sua vida? Sabe? Naquela prova, naquele concurso que você passou, naquele vestibular. Tantos milagres, né, Elô? Uhum. Quantos e quantos milagres a gente já fez na vida, quanta coisa linda a gente já realizou e a gente Todos não os dá dias, né? muita. Todos os Todo dias, né? dia, todo dia, todo dia eu peço pelos milagres, todo santo dia eu peço pelos milagres. Ó, meu grande milagre foi meu De transplante renal. Aline. renal. Uau, Sim. Aline, puxa, olha, Então, gratidão por compartilhar. uhum. Ó, Maria Farinha disse que meu sonho era fazer facelift, tenho visão muito ruim, compulsão alimentar, blá, blá, blá. Já chorei muito por isso, hoje em dia eu fico mais tranquila, mas me dói muito. Então, Maria, é assim, é sobre escolher, né? É Hum? sobre a gente começar a acessar novas consciências e sempre, sempre fazer novas escolhas que vão fazer com que os milagres, com que você efetivamente faça os milagres na vida, Sim. né? Sim. O Rê, uma coisa que eu admiro muito em você, assim, é o seu espaço de generosidade de espírito, né? Porque é muito bonito falar sobre a generosidade de espírito, mas a gente não consegue observar em todos assim, sabe? Esse espaço, e eu sinto esse espaço em você, né? Que é um espaço da não competição, do espaço da generosidade mesmo, sabe? Que transborda em você mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse espaço, sabe? Porque realmente a Regina é Ó, esse lugar, sabe? Da generosidade, do compartilhar sem esperar nada em troca. Até quando ela fez o convite para eu dar o fundamento com ela, né? Ela nem me conhecia direito, né, Rê? E ela falou assim, quando veio o convite da fazenda para ela, ela pensou em compartilhar com alguém que foi, né, foi comigo na época. Ela falou que era a minha cara, mas a gente nem era tão próximo. Tinha conversado poucas vezes, né, Rê? E foi uma coisa tão grandiosa, né, que a gente co-criou juntas. A gente precisa repetir. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Desse espaço, assim, porque eu vejo que você não entra nesse espaço da competição, né? Você é um ser milagroso mesmo, Regina.
Elô maravilhosa. Nossa, até me emociona ouvir É você falar. verdade. Gratidão pelo que você está falando. Gratidão tão imensa. Você que tem esse coração lindo, generoso. Gratidão demais. É, é isso, né? E você também tem muito essa energia da não competição. Porque assim, né, Elô, o que que eu acho? E isso é para todo mundo, né? Ninguém compete com ninguém, cada um é tão Não. único, cada um é tão. Eu acho que talvez eu tenha entendido isso, que nós somos únicos e cada um, sabe, cada um escolhe porque escolhe, cada um se conecta com quem se conecta. Então as pessoas às vezes falam assim: ah, ela roubou meu aluno. Eu falo assim: desculpa, a pessoa não ia fazer nunca com você. Uhum. Ninguém rouba de ninguém, sabe? Porque por mais que o outro queira roubar, a pessoa não vai se conectar. Porque É. já aconteceu comigo, assim, da pessoa querer fazer comigo uma classe e outra pessoa vir e oferecer coisas, sabe? Coisas. E aí você fala assim, mas, sabe? Aí a pessoa vem, porque as pessoas acham que não chega, né? Mas a verdade sempre aparece. E aí a pessoa Sim, chega e fala: mas eu não queria fazer com ela, eu queria fazer com você. Por quê? Porque foi com a minha cara. Sabe aquele negócio, eu vou com a sua cara? E eu acho que sim. talvez eu tenha compreendido isso, né? Assim como você também compreendeu. A gente tem uma energia muito parecida, né? Temos, Elô? O Maurício temos. também está falando exatamente. É isso, ninguém, não existe, ninguém rouba de ninguém. As pessoas É. escolhem porque É que as escolhem. pessoas estão acostumadas, né, da gente ser um espaço de querer compartilhar, de querer contribuir, e as pessoas sempre pensam que tem alguma coisa anexada, sabe? Algum interesse por trás, e às vezes não tem, é só por compartilhar. A gente está fazendo aqui, estou apresentando a Regina, então, assim, quem quis escolher qualquer classe com ela, que mais é possível? Que presente que só a Rê pode ser, entendeu? Que às vezes eu não Não posso é, ser. Elô? Que presente que só Ou eu posso Heloísa ser, Pidade. É isso, né? mas eu acho que isso aqui, isso é que é o bonito, sabe? Por que que tem isso? Que quando você traz a generosidade de espírito, né? Que é a gente realmente fazer as coisas sem esperar nada. E Sim, é legal isso, sabe? É legal a gente exercitar isso, que é como você também exerce lindamente, sabe? É a gente oportunizar isso para as pessoas e não ficar naquilo. Ah, não, porque se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo, né? é. Que é a realidade transacional, que as pessoas fazem tudo isso. Ah, eu vou dar isso, mas eu vou ganhar aquilo. Isso tudo Uhum. toma lá da cá, toma lá da cá. E não é assim, cara, porque a lei universal é tão outra. A lei universal é gigante e não é um toma lá da cá, Sim. sabe? Você vai dar agora. Dê, Uhum. entrega para o universo. E o que Sim. tiver que vir, virá, né? Tipo, Claro, a gente fazendo a algo já nossa foi parte. feito, né? Algo já foi feito, mas ninguém vai fazer como você vai fazer, né? E pode ser É feito milhares e isso. milhares de vezes, mas só você vai fazer do jeito que você faz. Então É tem alguém isso. te esperando, né, para fazer com você. Seja o que você É queira criar. exatamente isso que eu falo. Você sabe quando vem alguém fazer classe comigo, tipo terceira classe de barras, para ser Uhum. facilitadora, e entra muito num espaço assim, ah, mas eu não sei, ai, já tem tanta gente, ai, porque Brasília tem tanto facilitador. Eu brinco, que não é brincadeira, é verdade, que quando eu comecei barras, quando eu me tornei facilitadora, eu tinha aqui em Brasília Maurício Rodelli, vamos lá. Eu Cíntia tinha Rondelli, né? Cíntia Rodelli, vamos lá. Eu tinha. É isso. A Eu Gabi, né? tinha Gabi maravilhosa, entendeu? Eu tinha, assim, eu falava assim, não, fora outros facilitadores aqui que bombavam na época. Eu falava assim, Sereno, isso, João, gente, o João Vargas. Eu falava assim, quem que vai vir fazer classe comigo? Sabe? Eu fui muito para esse espaço comercial, acho que não, eu falava Sim, assim, "Ixi, ninguém vai. E sim. não existe isso, não existe, porque as pessoas se conectam com quem elas se conectam. E eu sempre falo isso para as pessoas que vêm fazer a terceira classe comigo, eu falo assim, olha, tem essa pessoinha aqui que ela está esperando você, porque ela só vai se conectar com a sua energia. Ela não se conecta com a minha, nem com de mais ninguém, é a sua. Então, venha ser facilitadora, Porque às porque vezes a essa maneira pessoa. que você traz, né, a sua contribuição, porque você é muito energético, né? Tipo, as pessoas que vão se conectar com você sempre têm algum ponto de vista em comum, né? A minha Exato. galera vem, uma galera mais corporativa, gente da transição de carreira, enfim, né? E também vem pessoas diferentes, porque é a minha É energia, isso. né? É isso, Elu. E você atrai, quem se conecta com você. Não tem jeito. E quem vai fazer com você, vai fazer só com você.
né? Exceto quando a Uhum. gente faz parcerias. Sim. É isso. Aí é outra coisa, mas quando não, é quem se É. conecta com você, com a E eu sua acho energia, com o seu muito, jeitinho. muito diferente, assim, né? Não sei se você teve a oportunidade. Não, acho que você teve, você comentou, de co-facilitar com alguém, né? Acho que foi, eu fui a Uhum. segunda pessoa, acho que foi que você fez, né? Que você fez a. Não, você Não? foi a terceira. Ah, eu fui a terceira, Regina. Tô brincando. Mentira. É porque a primeira foi traumática, Elô. A primeira pessoa com quem eu facilitei foi muito traumático. Tinha pouquíssimo tempo no Axis. A menina me convidou, na verdade, porque ela tinha um monte de aluno para repetir e queria ganhar a segunda vez, mas sabe como é que era? E foi uma coisa super traumática, mas você vê como que o universo é. Ela super quis me invalidar, super quis acabar com a minha raça, sabe? Mas, cara, mas o universo não tem, gente, não tem jeito. Você não faz para a pessoa, você faz para o Hum, universo. Você faz é para o universo. O que que acontece? A pessoa nunca mais facilitou coisíssima nenhuma. Ela saiu do uhum, Axis. E era uma uhum. pessoa super grandiosa. Aí você fala assim, cara, olha isso. Como é que pode? Aí, por Sim. causa dessa coisa traumática, quando eu fui facilitar a segunda vez, aí eu cheguei para essa pessoa, que é uma amiga minha daqui de Brasília, eu falei assim: Uhum. olha, isso. Minha experiência foi essa, essa. Isso Sim. não funciona, isso não funciona, isso não funciona. E É. aí ela, não, foi super querida e E funcionou super bem. o nosso foi E o super nosso legal, foi né? ainda, foi sensacional, Elô, o nosso. Nossa, foi maravilhoso, porque é isso. Você fala uma coisa, você me falou uma coisa, que eu até já falei isso para algumas pessoas, eu falei assim, que você falou que você é atriz, né? Então você Uhum. traz essa energia do palco. E Sim. você falou uma vez assim para mim, a gente vai dividir o palco. E eu falei, cara, é isso, é dividir o palco, sabe? É Uhum. cada um na sua fala, cada um na sua importância, cada um vai dar o seu 100% na hora do seu 100%. Não É. é tipo, aí eu vou dar 80% e ela vai dar 20%. Não, cada Sim. um tá E dando foi tão 100%. leve, sabe? Foi tão leve, desfundamentar, né, a galera que a gente escolheu. E foi uma energia única, né? Porque, né, aquela fazenda talvez nunca mais vai ser disponível pra gente, não sei, né? Facilitar. Sim, Então foi uma classe única. E eu sentia leveza, assim, de contribuição, sabe? Tipo, eu fazia uma coisa e você entrava com outra, você trazia o que você trazia, o que era mais interessante nas suas classes, e eu também, e a gente se complementou ali. Não invalidou ninguém, né? Todo mundo teve o seu palco, como se diz. E foi uma energia muito gostosa, né? Todo mundo, tipo, lembra com muita, assim, né? de uma forma gostosa. Porque é bem isso, né, Lu? O que que acontece? É a não competição. Ninguém Sim. ali estava para dizer, ah, eu sou melhor que você, ou você é melhor do que eu. Não! Uhum. Nós estamos complementando. E isso é muito sensacional. É a gente se complementar. E isso é para tudo na nossa vida, né? Assim, Sim, é nos relacionamentos, é nas amizades. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém, sabe? sim, Todo mundo pode ser o seu máximo. Você é uma pessoa grandiosa. Quando a gente reconhece a pessoa grandiosa que a gente é o que eu é. falo, não tem pra ninguém. Não é? Sim, e o É Axis isso. sempre Cada traz um essa com a sua questão grandiosidade. de você sobrecriar, né, esse espaço, né? Como que eu posso sobrecriar aqui, né? Você viu algo grandioso, você fala, né? Você não quer copiar, você quer sobrecriar. Você pode ainda fazer ainda mais incrível que aquela pessoa está fazendo com a sua energia, não é? Isso é muito sensacional. Isso é muito Sim. sensacional. E uma coisa que me veio aqui também, Elô, quando rola essa coisa da energia dessa energia da competição, né? De você achar, porque o outro é melhor que eu, sei lá. É sempre você olhar o que que essa pessoa tem que eu também tenho, né? Que é uma coisa que o Axis traz pra gente. O que que ela tem que eu tenho também? Quando a gente vai para essa energia, você fala assim: "Ah, uau, olha, nossa, Uhum. eu também sou tão grandiosa. E a gente começa a se enxergar, né? De um outro espaço. Sim. A gente olha aqui do alto e se fala: nossa, eu também sou Que isso. a pessoa só vai fazer competição com você se você estiver fazendo com você mesmo e com ela, né? Não existe esse espaço, né? Agora, Exatamente. se você for. E isso, a gente está dando o exemplo aqui da nossa co-facilitação, né? Que foi incrível, assim. Mas isso pode ser na sua vida, né? Seja com o seu relacionamento, seja com o seu filho, seja no seu trabalho. Ai, alguém está competindo comigo, alguém está querendo puxar meu tapete, enfim, né? A gente escuta muito disso dos alunos, né? Rê? E isso é um ponto interessante, sabe? Porque a gente está sempre transferindo responsabilidade. Ah, é o outro que está, não sei o quê, o outro, é o colega de trabalho. Como você falou, em classe, o tanto que a gente ouve isso. Ah, não, porque lá Uhum, no meu trabalho tem uma lá, sabe? Tá, mas e sim. você?
O que que você pode fazer diferente, né? O que que você traz para você? O que que você pode criar de novo diferente, Sim, sabe? Então que mais é é se possível. reconhecer, né? O Rê, e você tem algum ritual assim que você gosta de fazer diariamente, ou ferramentas que você usa o tempo todo que você pode falar pra gente, Adoro, trazer uma consciência aqui pra galera do que você, o que que a Regina faz quando ninguém tá vendo? adoro. A gente nem combinou nada, né, Lô? Que ótimo. Lógico, Um palco de, um um palco de palco Heloísa livre. Pinati. Exatamente. Elô, eu faço o que a gente aprende. Vamos lá. O que que eu faço? Eu faço todo dia eu faço o mantra, todo dia eu ativo o timo de manhã. Todos os dias, minhas manhãs de Uhum, manhã eu sempre faço isso. Não é na hora que eu acordo, não. Tem gente que, eu uhum, faço na cama. Não, meu não é na cama, não. No meu é na hora que eu entro no uhum. carro. O importante é fazer. Então, É, para mim é o que funciona, né? A hora que eu entro no carro, que eu tô indo para academia de manhã, pronto, já faço minhas coisas todas. Convido dinheiro para a vida, né? uhum. Dinheiro vem todo dia eu faço isso. E para quem não tem ainda uma classe de entidades, pelo amor de Deus, venha fazer uma classe de entidades, porque eu faço as coisas com as entidades. Então, aí converso com as Você conversa com entidades. elas, conversa com as Mas todo entidades. dia. Quando a gente fala que no fundamento, quando eu falo assim, a Simone Milazes no final na classe de barras, a gente passa aquele videozinho, né, que diz assim: Uhum, na classe o fundamento a gente aprende ferramentas que uso todo dia. Eu uso todo dia. Eu uso as sim. entidades todo dia no meu caminho para o trabalho. Eu faço, todo dia eu faço conversa com as entidades, peço de presente, peço tudo. Tudo eu peço para Uhum, as entidades. É, faço também meus puxões de energia, tudo no caminho para ir para academia, né? sim. Então vou botando ali o que que eu estou querendo naquele momento e faço aquilo e vou puxando energia e já engato e já faço os números, já mando um 10, entendeu? Para Sim, sim. acordar todo mundo, já mando um 13 para mudar os trilhos ali e já faço os negócios, uso aquilo tudo. Elô, Todos os dias. Every todo day. dia. É todo dia. E de noite, autoaplicação de barras, autoaplicação de facelift, coisa, eu faço trabalho com as entidades, faço, enfim, outras coisas. A autoaplicação, você já me mostrou uma foto, né? Tipo assim, íntima sua, que você não compartilha com ninguém, mas uma autoaplicação e realmente muita diferença, né, Rê? Aquele antes e depois da Não autoaplicação que você é? faz. Do Muito. facelift maravilhoso? Eu Sim. falo, eu só mostro, só mostro em Os classe. Eu mais não tenho coragem de chegados. mandar para ninguém, só para mais chegados. Porque eu não tenho coragem, gente, porque é inacreditável. O meu antes e depois são duas pessoas. Eu digo Sim, mudou ambulante. sim, incrível, Totalmente. Rê, incrível, incrível. É Nossa, é isso. Eu falo, totalmente diferente, assim, eu achei é incrível. outra Eu usaria energia. super, ia vender muito, Regina. Como pode melhorar? Se estiver Não é? disposta, né? O que mais É é isso. possível. Mas Pessoal, falta aproveitando me. aqui, o palco é livre, né? Então, às vezes, eu sempre convido alguém, né? Alguém que está aqui participando com a gente, para interagir, fazer alguma pergunta, alguma coisa que vai contribuir aqui com o nosso palco. Alguém gostaria, né? Cláudia, que está com a janelinha aberta, Carla, cadê o pessoal com a janelinha aberta aqui? Quem mais está? O povo fechou toda a janelinha. Você Queira tá fazer vendo? alguma pergunta para Regina, queira contribuir aqui com o nosso palco. Isso fica gravado, então as pessoas vão assistir depois. Veio muito essa energia da competição, né? Então, assim, o que mais é possível? Malu, Mother, quer Malu fazer maravilhosa. quer contribuir alguma coisa? Quer fazer uma pergunta para Rê? Não? Tá com vergonhinha? Você com vergonha, Malu? Pelo amor de Deus. O que mais é possível? Vocês me querem, né? Sim. Então você queria uma sua energia. Ó, ela Maravilhosa. nunca entra, viu, Regina? Ela só entrou porque é você. Mas é claro, Ah lá. acha? Puxa Os saco. meus dois amores aqui, ó. Ó, você tá Não vendo, é, Malu não é a Elo, é querida? José Neto. Ó, você tá vendo? Puxa vida, Minha Malu. fã número um. É, Elô, Claro, bora. você acha que eu não ia Elô não. prestigiar? Ah, Regina, maravilhosa. Você tá tão diferente, Malu, te olhando assim. Ela vinte e deu. cinco quilos a menos, amiga. É, Puta que tá. Pelo amor. Nossa, Depois te meu mando um antes Deus, e depois. Você vai nossa, conhecer muito, né? metade da Malu agora. meu Ela é Deus, magra. que Eu ainda não vi, né, maravilhoso. Malu? Eu vi o seu processo, mas ainda.
Não vi ainda você. Não, Seu CV. tô chocada, eu tô tentando te ver, sabe? Tô tentando te ver. Que coisa linda, meu Do que a Deus. gente não é capaz, não é mesmo? Não Falamos, é? falando É de tudo milagres escolha. aqui, Olha né? os milagres. Olha o É. Não, milagre. sair do fundamento com Regina, com ela falando 4 dias de milagres, é uma coisa assim que você fala, gente, é tudo um milagre. É Uhum, muito gostoso ressignificar todos os milagres da Regina. Ah, sim. Você que foi uma pessoa linda. que fez o fundamento com ela, né, Malu? Em São Isso, Paulo. fundamento. E você usa Sim. as ferramentas do fundamento, assim, no seu dia a dia. Esse Então, processo de emagrecimento foi uma conexão com os processos? foi. Foi. Não, tudo atualiza, né? Tudo vai Uhum, atualizando e ainda a gente tem nossas trocas, né? Que a gente vai atualizando os processos também. sim. E a Rê sabe que eu fui por fundamento meio perdida e saí mais caótica ainda, né, Rê? Você entrou maravilhosa e saiu maravilhosa. E saí mais caótica ainda. Mas assim, realmente é uma grande atualização, né? Fundamento é um divisor de águas assim imenso. E tenho saudade da energia da Regina, né? Rê, venha nos visitar aqui para o Tem interior uma de São troca, Paulo. vem para uma Não Não troca. é? é? Me Não é convida que que a eu energia. vou. Me convida que eu vou, Venha, Elô. Está vem. convidadíssima, não é, Elô? Sim, Eu não super. sou a dona do barraco, mas eu convido, entendeu? Uau. Tenho vontade de dar um facelift com a Regina. A gente já deu fundamento. Quem sabe um facelift? Já falei pra ela. Eu quero ir pra Brasília também, É só passear. a gente marcar, Elô. Só Uhum, vem. A gente faz aqui uhum. um belíssimo de um Um facelift. O que facelift. mais é possível? Delícia. E Rê, eu sei da sua história, né? A gente esteve juntos 4 dias aí, intimamente juntas, derretendo as Big Fives. Mas como que foi, essa transição para você, né? Se encontrar em Axis e assim, não só se encontrar, né? Mas falar que aqui é meu lugar, aqui eu vou fazer o diferencial, aqui é diferente e é aqui que é meu chamado. Porque você vem de uma outra realidade, né? Uhum. Ah, que Sim. legal, Malu. Ah, gratidão pela pergunta. É assim, que linda demais, gente. É, você sabe que quando eu entrei no Axis, juro, a minha sensação era assim, gente, onde é que isso se escondeu que eu não tinha encontrado isso antes? Porque isso aqui é a minha cara. Porque tudo foi tão redondo, sabe quando tudo vai descendo redondo? Eu falo assim, aí eu fiz a classe de barras, a primeira classe que eu fiz, eu falei, nossa, isso é sensacional. Aí eu fiz a segunda, eu falei, mais sensacional. Sabe? E vocês sabem, né? Vocês sabem, eu comecei porque eu queria uma nova fonte de renda e etc, etc. Comecei para atender. E logo comecei a dar classe, eu falei assim, gente, isso. Aí eu comecei a ter resultados tão incríveis com os atendimentos. Eu falei assim, eu preciso levar isso para mais pessoas, porque isso é muito genial. E a Uhum. mudança foi toda muito gostosa, sabe, Malu? Porque eu falo que eu sempre falo muito sobre isso. Os meus passos sempre foram muito leves. Eu É, a nunca Regina é dei uma um pessoa passo. leve. Eu falo muito da leveza do chumbo, né? A Elô que mexe Não, comigo. eu acho muito engraçado. Quando ela acha algo pesado, ela fala, gente, Elô é um chumbo. Ela fala, é um chumbo. Elô, não tem Então, mais uma vez que eu fale que é um chumbo que eu não me lembro de você. aham, Porque você já falou isso, eu falei assim, gente, minha amiga Elô. Mas é porque eu acho que a gente tem que escolher leveza na vida. Então uhum, eu só fui dando os passos que eram leves para mim. Então, por exemplo, um exemplo bobo, mas que explica muito. O meu horário de trabalhar e de dar classe era de segunda a sexta, horário comercial. De 8 às 18. Sério, sério. Por quê? Porque lembra, a família, nananã, aham, né? Especialmente meu marido, a gente sempre fez muitas coisas juntos e eu não queria abrir mão disso. uhum. E aí então eu trabalhava de 8 às 18, horário normal. Eu fui vendo que assim, as classes, tipo, no começo eu dei algumas classes, porque a gente sempre dá. No começo você vai dar, Você porque dava tem durante o dia, Rê? Você dava durante o dia as classes? durante o dia sempre, Elô, sempre. Uau. Aí, e de segunda a sexta. Segunda é bom pra você, terça é um bom dia. Que tal sexta? Era assim. Eu vi que as pessoas falavam assim: não, não posso na semana. E eu abria mão, eu não fazia classe. Porque a pessoa, não, mas você não dá classe sábado, domingo? Não, como assim? Sábado. Sábado não é dia de trabalho, né?
E Aham. aí foi uma virada de chave num desses fundamentos da vida, porque eu digo que cada fundamento faz assim na nossa cabeça, Sim. e num dos fundamentos eu falei assim, gente, o que que eu estou fazendo comigo, com o meu processo profissional? Eu Forma quero estrutura, criar. né? Uma forma estrutura, né? Não, e você sabe, né, Lu? Eu sou muito estrutura. Já virei Forma. muito, diverso, já estou muito melhor. Mas Tá. eu falei assim, não tô? Mas eu falava assim, gente, qual é o horário? Então é sábado? Bora pro sábado. A gente tem que estar disposto. Porque a É, gente fala sobre os milagres, né, Malu? A gente quer os milagres na vida, mas a gente não quer. A gente quer, mas não quer. Então você quer, mas sim. você não quer abrir mão do seu sábado, você não quer investir na sua carreira, você não quer gastar É. dinheiro, você quer que tudo seja flores, entendeu? Mas Mas você não é só capaz de comprar a é, sementinha, uma né? pessoa até me procurou, tipo assim, hoje, você faz um atendimento pra mim e tal. Daí eu falei, olha, eu só tenho a quinta-feira agora no feriado. Dela, nossa, mas você vai trabalhar no feriado? Falei, depois que eu fizer minha transição, tipo, não tem mais feriado, sabe? Pra mim, eu faço o meu dia. Se segunda-feira eu não quiser trabalhar, eu não trabalho, não é? É que na realidade, Não né, tem mais Elô, quando significância. você dá seu tempo para outra pessoa, é pesado. Quando Uhum. você é dona do seu tempo e você está fazendo o que você gosta, você só está Que mais é fluindo. possível? É, Exatamente, a escolha, a gente escolhe e é leve. Então, é, só que é um processo, tem que chegar no leve. Se eu tivesse começado e já, eu vou dar classe ia sábado, ficar ó, a pesado. Carla, ia ficar muito pesado. A Carla que está aqui, a Carla Virgínia, ela veio da Bahia para fazer classe comigo aqui em Brasília, Uau, se Carla. despecou, Que saiu lá do presente. interior, não foi? Cadê que é? Pegou ônibus, pegou não sei o quê, foi para Salvador, pegou avião, veio para Brasília, Sim. só para fazer classe. Aí eu falei assim, eu ia dar fim de semana, sábado, domingo. Você acha que eu não ia dar? Sabe? Foi incrível, foi um fim de semana mágico, E eu grandioso, acho que você falou muito assim, grandioso quando as pessoas vêm, né? Tipo, às vezes eu recebo, teve gente que já veio de Curitiba, já de Brasília, de tantos lugares, eu fico super feliz a hora que baixa aqui em Limeira, né? Eu falei, olha só, né? mas não é, Elô, não é Eu tipo fico assim, a gente não fica. muito feliz É de. muito sensacional. Olha, olha os milagres acontecendo. A gente É, nunca ia imaginar que isso um dia ia acontecer. Pô, a pessoa não. vai sair lá despencar não Lá sei da. da onde. Lá Não da. é? Ô, Exato, para Rê, vir fazer classe com você. Então, Sim. pô, ô, quantos Rê, você milagres. lembra que durante o fundamento foi a apresentação de final de ano do Otávio? E a gente estava lá, Lembro! lembra? Lembro que E ele foi com o assim, seu marido, não foi? meu marido chamou na hora, daí eu pedi licença para você se eu poderia assistir, daí a gente abriu, né, Aham. chamada e eu assisti ele por celular. E a Rê falou, quantas pessoas, né, cancelariam um treinamento, porque foi em São Paulo, né? Uhum. Não teria viajado, não teria ido, não estaria lá, porque é a apresentação de final do ano do filho, é um Sim. momento único. E É, eu falei, não, eu vou conseguir estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu assisto por vídeo e vou estar no treinamento. sim. O Neto sempre entendeu, até ele falou, né? Porque Então, quantos aniversários eu não passei com ele, quantas coisas que. Porque eu tava dando classe, porque eu tava viajando. Daí ele até falou assim: esse ano eu escolho que você esteja comigo no meu aniversário. Porque nunca faz, acho que, uns 5 anos que a gente não passa junto, mas agora ele é meu assessor, né, Malu? Então, ai, que pode ser que a gente maravilha. esteja viajando junto. Isso também é um milagre, né? É, Olha, que fiquei massa. Você sabendo que tá ele é seu vendo? assessor. O aniversário de 55 anos eu quero comigo. Olha lá. Porque o de 50 eu não passei com ela. É, Olha. faz tempo que a gente não passa junto. Nossa, eu já tô chocada Pensei, que o pensei que Neto ia tem ver. 50 anos. Facelift, 55. 55, Mentira! dia 13 de setembro. Pior que eu achei que a Elo Facelift. ia falar assim. Faz muito tempo que ele fez 50. Uau! Ah, eu Nossa, também. olha isso. É, o O que mais é facelift. possível? Facelift opera em milagres, minha gente. Façam. Facelift é Faço, né? vida, Eu faço né? no Neto para ele ficar sempre jovem. É isso. Belitia, o que mais é possível, Belitia? É sobre isso, né? É sobre a gente atualizar os milagres e escolher, Sim. escolher. Gente, a gente fala sobre escolher, não é? Fica, escolher, escolher. É escolher, só escolhendo que você vai criar o futuro que você quer, não adianta. Enquanto a gente não começa a escolher, o Dan, ele falou tanto sobre essa semana, sobre o que que você pode escolher e ser para Hoje a verdadeiramente chamada ser. da guerra também foi linda, né? Foi Que ele fez. linda!
Meu Deus, foi maravilhosa, foi Eu maravilhosa. tava deitada, eu queria ter anotado tudo que ele falou. Nossa. Pois então, a gente vai receber certamente, né? É, Não sei se... É, será que a gente vai receber? espero que sim. Boa noite, Eu Carla. espero que sim também. Boa noite, Carla. Então, até me perdi aqui. Ah, sim. O que que a gente pode escolher e ser para ser a mágica que a gente verdadeiramente é, né? Porque é isso, a gente não escolhe ser a mágica que a gente é. Então Não, a gente pode ser a mágica, a gente pode ser um milagre, só que a gente escolhe o quê? Ficar reclamando, ficar na vidinha do reme-reme, ficar sempre batendo na mesma tecla. Quantas 100 histórias a gente está contando para não sair do lugar, né? Para ficar lá naquele mesmo lugar de sempre, que você já está acomodado, acostumado. Não, gente, bora. bora escolher ser esse milagre. Não, não, Elô, o que que a gente escolhe a partir de hoje? Sim, Hoje, o que que eu escolho hoje que vai mudar tudo na minha vida, sabe? Então, que escolha cada um de nós pode fazer que vai mudar tudo na nossa vida, sim, sabe? Que escolha a gente pode fazer e ser para ser esse milagre, essa mágica e sim. atualizar tudo com facilidade, alegria e glória. Uhul! Sim. Hoje eu recebi muitas mensagens, acho que é a energia do dia, né? De vários alunos que são facilitadores e que reclamaram que, tipo, ou a pessoa desistiu da classe, ou a classe não estava criando e estavam bravos, sabe? Tipo, ai, que saco, não sei o quê. Ou era a pessoa que era a primeira criação, ou era uma pessoa que já estava criando, mas não estava criando. O que você pode trazer de contribuição sobre isso, Rê? Sobre essa energia? Porque a classe é uma coisa muito energética, né? É isso, Elô. Quando a gente entende que a classe é energética e que aquilo vai fluir, eu digo, faz tudo o que você tem para fazer. Aí, só que às vezes as pessoas são assim. Eu tenho algumas alunas que elas criam sempre do mesmo jeito. Então, Uhum. assim, vai divulgar aonde? Nos mesmos grupos de WhatsApp, que todo mundo já está careca de saber que elas dão classe. Então, assim, a primeira coisa, o que que você pode fazer diferente do que você já fez até hoje para poder criar uma classe nova? Sim, Primeira coisa, de tudo. Eu estou sempre tentando criar coisas novas, pensamentos novos, ideias novas para a gente criar diferente. sim. Inclusive, Mas eu sou uma nosso vídeo de fundamento, lembra da ligação? Que foi maravilhoso! Foi, Foi, cara, você é muito criativa, Elô. Você é absolutamente genial. Você é muito criativa, sério. Gente, Elô, ela é muito criativa. Basta olhar, passear lá pela timeline dela, ver as coisas que ela faz nas classes dela. É sensacional, é só coisa maneira. Aí, mas uma coisa que eu acho que é assim também, sabe, Elu, você deve passar por isso também. Quando não cria, é assim, ó, eu não vou para aquele espaço de trauma e drama, de, ai meu Deus, ninguém me escolhe, ninguém me quer, ninguém me... Não quer? Próximo. Eu já entro na energia do sim. próximo, você tá Tanto entendendo? que É assim, você mesma trouxe na sua experiência, né? Que quando você se tornou CF, você tinha uma barreira com Brasília, né? E aí você percebeu que a opa, sua energia tinha que ir para outros lugares para depois se sensacional. reconhecer. Não, Elô, para mim, eu abria Brasília, a classe não criava, abria, não criava. Esse ano eu dei 3 classes em Brasília, três A minha vai fundamentos. ser a primeira em Limeira esse ano. Tudo para fora Vai também. bombar o que mais é Tudo para fora. possível. Porque é isso, a gente vai onde quer, onde nos chamam, sabe? Onde que as pessoas estão requerendo a nossa energia. E a gente vai. E tem outra coisa que eu também sempre falo, é assim, a pessoa vê o que ela está criando para o futuro. Então, às vezes, aquela classe que não foi criada naquela hora, vai ser criada lá na frente. Você deve ter assim, Elô. Eu tenho Muito. alunas, eu tive aluna o ano passado, que foi 24, que entrou em contato comigo em 2020. 4 anos depois veio fazer Nossa. classe comigo. Esse ano, uma menina queridíssima que fez barras, depois fez um monte de processo, fez um monte de coisa comigo. Ela entrou em contato comigo em 22, veio fazer o curso em Nossa. 2025. Então, assim, você está plantando para o futuro. Sim, É sempre assim, ó. Não desiste, não se entrega, não se abandona. E o que que eu sim. posso ser e fazer de diferente para criar uma classe de uma forma nova e diferente? E o que eu não estou disposta a fazer, que se eu fizesse, ia mudar tudo daqui para frente, o que mais é possível. Olha só, anotem as perguntas, hein? Devendo, Isabela? Precisa Maravilhosa. muita contribuição aqui. E aí, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Neto, José Neto?
Eu tô vendo que o negócio, a gente fica aqui na berlinda, né? Tô entendendo. Fica. Conceição Targino, que é sua conterrânea aí, tá sempre participando das nossas. Conceição é daqui de Brasília? Ela é Conceição Targino. Ela mora aí em Uau! Conceição, quem? Deixa eu ver se eu conheço. Conceição Targino. Ela tá sempre aqui participando das minhas. Que Eu maravilhosa! estou Ó, aqui. Eu já Ca- fui uma vez na troca lá em Águas Claras e você estava lá. que Viu? maravilhosa! Olha, você tá vendo que legal que é? Essas trocas são muito maravilhosas, né? Tem que A gente acontecer, vai. né? Ah, eu acho muito. Eu amo as trocas, eu amo, E amo. eu vi que você tá Acho que é participando assim. bastante agora, né, Rê? Tô vendo que você tá bem ativa com as trocas aí em Brasília também. Então, Que sabe, era esse uma... era outro ponto de vista que eu tinha. Porque eu moro num Eu lembro, bairro que é um eu pouco lembro. afastado. E assim, apesar de que é um bairro nobre, bacana, mas é um pouco afastado. Aí eu abri a troca, aí vinha tipo três pessoas. Falava, cara, peraí, calma lá. Tô me Será que desminimundo a aqui pra vir. troca tá querendo acontecer aí, né? Não é você que tem que ir pra Aí, fazer. aí eu parei de fazer troca, falei, não faço mais, não faço. Porque, pô, Elô, a gente abre mão de um monte de coisa, né? Você não É. dá um processo, você não dá uma classe, você não dá um não sei o quê, pra quê? Pra dar uma, fazer um negócio de uma troca. E Pô, aí ontem, não tipo vem. assim, começou, tipo assim, a gente fez a festa junina, teve gente que participou aqui. É uma coisa que é uma festa, né? Tem que É pensar, uma comprar as festa coisas antes, as meninas foram me ajudar, mas desde manhã até 7 horas da noite foi o dia todo pensando em no tudo dessa festa, movimento. desse movimento. Então, a gente Pois fica é. feliz quando as pessoas recebem, né? Porque realmente é de coração, né, que a gente É abre muito. esse E o espaço. tanto que criam as trocas são tão Muito. maravilhosas. Eu A acho, né? Malu Assim, não para veio mim é mais, a Malu tá faltante nas nossas trocas, como pode virar. Malu, 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 Malu. É, Tem que ela, ir, ela, receber. Porque a gente, é. eu falo, não é sobre a troca. Gente, as pessoas têm que entender que quando a gente faz o convite, né, Elô, qualquer convite, não É, é só sobre aquilo. É o que vai criar para o futuro. porque eu Então vejo é, assim, tem as que. pessoas, ai, né, tipo assim, é, faz bastante coisa aqui online, recebe, assiste live, mas daí eu pergunto, você recebe barras? Há quanto tempo? Nossa, Não. faz, sei lá, 6 meses que eu não recebo. E assim, o quanto atualiza as coisas, o nosso corpo ele gosta de receber. E essa abertura, tanto da prosperidade, quanto das coisas, dos milagres, é com isso, né? É recebendo, né, Rê? Então é importante, pelo menos Opa! uma vez por mês aí, você colocar o seu corpinho em receber do outro também, não só da autoaplicação, né, Rê? Exatamente. Não é fundamental. É o que eu falo para os alunos assim, ó, vocês não estão recebendo, eu não deixo receber, eu recebo toda semana. Assim, Uhum. tá, não é toda semana, de vez em quando falha, mas normalmente eu Sempre que sempre tenho possível, alguém, você se tô prioriza, sempre porque se você não recebendo. colocar, se você não se priorizar, né, tipo assim, então assim, existem os movimentos de troca, procura na sua cidade. Ai, mas eu tô numa cidade e não tem ninguém aqui, será mesmo? Você já pediu por essa pessoa? Esses dias até minha aluna de Portugal, num lugar super diferente, ela vai escutar agora, depois da gravação. E ela falou, Lu, não tem ninguém aqui. E daí ela foi para uma classe e ela, em outro lugar, que ela acabou conhecendo uma pessoa que, tipo, morava a 50 quilômetros dela, que para lá é perto. Ó, E elas estão se reunindo toda semana para trocar. Olha que. você tá E é um vendo? lugar super distante, sabe? Que não teria praticante. Então sempre tem alguém. Mas a gente tem que pedir Sempre tem para alguém, essa sempre tem pessoa, alguém. né, te encontrar, né? Como que eu posso? E não tem, né? Começa a conectar, começa a se auto-aplicar, seja com básico, facelift, tudo é auto-aplicável. Isso que é muito bom no Access, né? Você sempre pode. Os processos, né, Elô, que são maravilhosos, que você bomba dos seus processos também. Eu falo, gente, os processos são tão maravilhosos. Façam processos corporais, Sim, recebam dos processos, façam autoaplicação dos processos. Porque, assim, ó, em cada momento da sua vida, vai ser um processo que você vai usar, é. sabe? Então, hoje eu estou precisando de corrigir na visão. Hoje eu estou precisando de um BMM, eu estou fazendo não sei o quê. Você fala, meu Deus, o Qual que é o seu quanto vai preferido, mudando. Rê? Qual que é o seu preferido de processos corporais? Ai, Elô, Number one, vai. eu sou um pouco suspeita, mas eu amo o BMM, porque ele BMM. fez milagres na minha vida. Ele Uhum, fez verdadeiros milagres, sabe? Eu uhum. fiz aquele negócio que o Mimetização. Gary fala para a gente fazer por 200 dias. E quando eu fiz a primeira vez, eu fiz um bloco de 200 que eu estava num grupo, e as meninas falaram: bora fazer!
dias, 21 dias de IBMM, tá. Aí fizemos 21 que passou para 42 que Vocês passou fizeram a para autoaplicação ou vocês fizeram troca mesmo? autoaplicação. 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 E aí depois a gente parou com 90 dias, só que tinha aquele negócio, né? O Gary disse para fazer 200 e eu continuei sozinha com os 200. E foi tão espetacular, assim, para mim, sabe? Eu digo que foi quando eu rompi com um monte de coisas na minha Uhum. vida, até fisicamente, né? Eu Que vou eu dar ele tinha esse final muitas de coisas. semana. Domingo eu vou dar ele. Gente, quem tiver aí, por favor, não perca, Ah, porque não, o eu não vou dar, BMM, não. Ô, louca, eu vou não? dar Corrigindo a Visão e MTVCS. Ah, PMM foi em Ribeirão Preto. ó, A TDAH. Talvez alguém tá escolhendo, né? é Ou- isso, é sobre isso. Quem que tá escolhendo aí, né? Mas ele é maravilhoso Mas mesmo. eu amo, Elô, e eu digo que para mim, por exemplo, então fisicamente me mudou muito. Melhorou muito a minha questão financeira, sabe? Eu digo que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com o Access, foi depois que eu fiz os meus 200 dias do BMM, porque eu vi o quanto eu estava comprometida com meu pai, sabe? Com a minha família, com meu pai sempre teve uma história de muita escassez e muita Aham, dificuldade, não sei o quê. Então eu vi o quanto eu estava presa e o quanto eu repetia aquilo. E foi quando eu falei, sabe? Quer dizer, falei não, porque a gente não sabe, né? E de repente acontece. E aí você fala assim, nossa, o quanto mudou. Tanto que agora eu estou de novo fazendo novamente os 200 dias. Não tenho feito todos os dias, na verdade, mas eu sou super honesta. Bela está aqui, não me deixa mentir, que ela está no grupo e eu falo assim, ah, gente, eu vejo que tem as alunas que já estão, sei lá, com sei lá quantos dias, muito mais na frente que eu, mas eu sou honesta, é para mim, não é para os outros, sabe? Eu não consigo fazer processo todo dia, na boa, eu sim. esqueço. Sabe? Olha só. Então, Verdades é com isso. Regina Bojanovski aqui. Eu falo assim, aí Delô, depois a gente fala assim, para que eu fui falar isso? Não tinha nada que ter falando, não precisava, né? Precisava Mas sim, já de foi. trabalhar com a verdade aqui, entendeu? É isso, é verdade, não precisa ser, né? Você faz processo todo dia, Lô? Seja sincera e Não. honesta Eu aqui. com o Neto, a gente tenta, ele até fala, eu faço em você, você não faz em mim. Daí na troca agora, eu fiz, ele fala que eu faço barras express. Ele, você faz muito rapidinho. Ele Mas não coloca, funciona? Gente, funciona. baixo Falei, funciona. Neto, eu acesso mais rápido a energia. Ele quer que eu fique É 1 hora isso. na cabeça dele, já ronca no primeiro ponto, né, Regina? Não pode melhorar. Não E é? aí, É bom dar uma dormidinha, gente. Mas é ah, mesmo. Você sabe que eu adoro dormir. Às vezes eu faço trocas e eu durmo que, Eita. nossa, capoto. E eu não tenho vergonha de roncar. Não, não também não. mesmo. Eu também Não. não. O show até tremeu, rapaz. Ah lá, a Fran escutou você roncando na troca, Neto. Que vergonha. Eu ficava assim, Neto, acorda, que vergonha. Para de ficar roncando nessa troca. Dele, vergonha do quê? Eu que tô roncando. Pois é. A gente tem essa mania, né, de ter vergonha Hum, pelo outro. Qual o É, problema? vergonha alheia, não, né? eu tava com vergonha alheia de Neto. Mas, enfim, a gente precisava fazer mais, porque tem um praticante em casa, né? É muito legal, né? Opa! Elô, você falou, qual que é o seu processo preferido? Me conta. Agora eu fiquei Corrigindo a curiosa. visão, corrigindo a visão. Ah, que é maravilhoso. Maravilhoso. É assim, eu acho que foi uma das classes que eu mais dei, né? É um processo que, Aham. assim, e quando acho que uma das primeiras vezes eu fiz ele no palco. Eu tipo, transformei o Corrigindo a Visão num espetáculo, né? Acho que eu contei pra Uau! você essa história. E aí eu fiz com pessoas cantando, eu fiz recitando poesia, sabe? Tipo, foi um processo assim, tipo, uau! Eu que criei, tá, gente? Nossa. Corrigindo a Visão, eu corrigindo a visão, mas assim, eu criei um espetáculo em cima dele. Então é um processo que eu gosto demais e que eu vejo que as pessoas mudam muito depois delas conseguirem chegar a uma nova realidade, uma nova perspectiva. Você está olhando o seu universo através do olho de quem, né? Da sua mãe, Não do seu é? pai, entendeu? É isso. É Se muito sobre olhar, o né? olhar. É muito, né, Elô? As Né? pessoas, elas não se enxergam. Não. Elas não se enxergam. Então, eu amo corrigir a visão também. Eu não falo, é uma das coisas hoje em dia que eu amo. Ó, eu digo que são os Big Five, que não é Você o não dos Big consegue? Five, não. Os que eu gosto mais. Eu tenho uns top five, assim, sabe? Que é o Uhum. Corrigindo a Visão, BMM, MTVSS, que eu amo também. Amo o MTVSS. Sabe, que eu falo assim, Sim. gente, é muito maravilhoso. São Ele processos que é são tão grandiosos. dispensável, né? Tipo, o MTVCS tem o Neto esses dias foi.
tirar o dente, ele se auto-aplicou. Então, é um processo assim que todo mundo deveria ter mesmo, porque ele é de bolso, né, Rê? Tipo, qualquer coisa aí, Exato! Qualquer MTVSS. coisa que a gente tem, a gente faz, usa o MTVSS. Eu falo assim, gente, é a nossa farmacinha. Como é que as pessoas não fazem MTVSS? Pelo amor de Deus. Eu andei, eu, Sabe? an- eu andei por 30 quilômetros aplicando para tirar o Ó, dente. O É. você tá dentista estava a vendo? 30 quilômetros daqui. Caramba! E aí cheguei lá, eu não senti. E ele teve que. E estava infeccionado. Ele teve que dar uma anestesia no meio do dente. Ele deu anestesia pedindo desculpa, pra vocês terem ideia. Eu não senti tanta Nossa, dor assim, não. Caso do olha, você tá MTVSS. vendo? E eu cheguei com o rosto torto lá. Ele falou, meu, ele falou assim, sua cara tá torta. Meu Deus! Aí eu falei pra ele que eu tinha aplicado, porque ele tem ele não é praticante, mas ele tem alguns pacientes que a esposa faz no marido que foi lá fazer tratamento com ele. Uhum. E Ó, que aí, massa! E ele a parte relatou da isso. cicatrização foi super legal também, né? Depois. Em 3 dias eu não tinha mais nada. Até os pontos tinham Sim. caído. Uau! Você tá O remédio, vendo? Olha isso! Olha que sensacional! Eu falo, gente, façam MTVSS, pelo amor de foi Deus. impressionante Não, mesmo. não é Eu propaganda, amo mas MTVSS, amo, sim, porque realmente é espetacular. sim. Espetacular. E esse ano para CF de novo, Rê, que mais é possível? Rumo, Vamos, inovação. né? A gente se Vamos, tornou né? CF juntas, né? Não foi? Foi, né? Sim, Foi na mesma vamos. turma. Ela é da mesma turma que eu. A gente é, Estamos indo né? para o terceiro ano, né, Rê? O que mais é possível? Quantas coisas já Terceiro ano. criamos e que ainda podemos criar através, né, dos milagres. Os milagres Não do é? reconhecimento que a gente é. Então, assim, eu trouxe você aqui porque as pessoas precisam conhecer você, Rê. Que você é um ser Ah, maravilhoso. E gratidão maravilhosa. muitíssimo obrigada pela conversa, pelos ensinamentos, pela sua história. E, gente, sigam a Regina, eu vou colocar depois lá no Ah, YouTube. boa! Eu Gratidão, coloco os Elô. créditos, tá? Coloco os créditos do facilitador no YouTube, o seu Linktree, o seu YouTube, Instagram, tudo para vocês se conectarem. E quais são as próximas criações, Rê? Vai ter alguma coisa esse final de semana? Ou não? Ixi, tem um monte. Tem amanhã tem MTV-SS, sexta Hum, tem de manifestação molecular e esse reversão é FET. maravilhoso. Não é maravilhoso? Também é Uhum. outro maravilhoso. Depois Barras no sábado. Depois tem Fundamento em Porto Porto Alegre. Alegre. Você tá criando. A Uhul! Rose tá aqui, não tá? É a Rose que Tá, a você se. Rose é minha A host lá. Cláudia e a Rose. É isso ou a A Cláudia? Cláudia também acredito que estará no nosso Hum, fundamento, que mais é Rose. possível. Olha só, de Rose host. maravilhosa, A né? Rose tá Cláudia sempre no nosso grupo maravilhosa. também, né, Rose? Tá sempre fazendo os meus workshops online também, o que mais é possível. É E isso. Porto Alegre tá te chamando, então, hein? Segunda vez que você vai esse ano? Ou a Segunda terceira? vez que eu vou esse. Não, segunda, eu já dei um fundamento lá o ano passado. E agora estou indo para o segundo fundamento em Porto Alegre. Não E que conheço o mais? O Sul, Rose. fundamento em Brasília. Hã? Não conheço. Não, eu nunca fui para Porto Alegre, eu não conheço. Ah, Nunca fui. você sabe, Posso Elô, que eu falar? até Posso falei. Pode, falar? Por pode falar. favor. Eu não, Maravilhosa. eu não sabia que a Regina te conhecia. E Menina, minha amiga. mas daí ainda bem que eu falei bem de ti, né? Foi. Porque, Ainda bem, Rose, pensou? meu Deus, olha, eu disse pra Regina, ai, olha, eu me conecto muito com a Heloísa, né? Porque a gente vai, Sim, tem alguns. E aí eu digo assim, ela é uma paixão, eu acompanho ela. A Regina é minha amigona, ela é maravilhosa. sim. Então, assim, hoje quando a Regina passou que ia fazer essa live, eu digo, olha, as duas juntas hoje é um presente do universo para nós, né? Você não fez o nosso fundamento, Rose. Foi incrível o nosso fundamento. É, A gente Foi. vai ver mas Foi. vamos fazer agora com a Regina. vai fazer com a Regina. É, E um a dia pode Regina fazer foi. comigo com a Regina, o que mais é possível. Porque Que assim, o uma mais coisa, é É, possível. a é Regina Regina, está uma vindo coisa é eu, agora, uma coisa vou nós deixar duas o Rio juntas. Grande pegar ela devagarzinho aqui. Estou Que mais cuidando é bem dela possível. aqui. Vai passar frio lá, hein? Eu e a Cláudia cuidamos bem dela aqui. Muito Não bom. é?
Às vezes o pessoal pergunta do sul, mas eu nunca fui. Tipo assim, é uma região que precisamos explorar, né, Neto? É só Rio de Então, está Janeiro, Rio de convidado. Janeiro. Estão convidados. Vem para o sul, que Sim, aqui tem bastante coisa boa aqui. sim, eu Né, imagino. Regina? Tem Opa, acolhimento. maravilhoso. Porto É Alegre, você isso. vai? Porto Alegre? Porto Alegre, A Porto Alegre. Porto Alegre. E é muito Então, grandioso. E é assim, né? A gente vai alçando veja. novos voos, né, Lu? Gratidão, Uhum, Rose, maravilhosa. É isso, a gente vai alçando novos voos. E não é legal, Elo? Quando que a gente imaginar outros milagres, né? Que a gente ia estar dando classe em outros lugares, com sabe? certeza. Você que atravessou além do Sim, mar, cara, deu classe em Portugal. Olha que coisa mais sim, duas sensacional, mais vezes, duas vezes. 2 vezes. Olha No ano, isso. Sabe? É muito maravilhoso. Olha o milagre, percebe? É muito sim, grandioso, Elô. Quando a gente olha e fala assim, quando que você ia imaginar, quando você entrou no Axis, que um dia você ia estar viajando para Portugal para dar classe em Portugal? sim. Sabe? E Gente, o ano passado eu viajei 4 vezes para o exterior, tipo assim, eu falei, uau, né? Quando eu ia imaginar, maravilhosa. Ó, fui para os você Estados tá Unidos, vendo? fui para Costa Rica e 2 vezes para Portugal. Eu falei, gente, o que mais é possível? Nem Você nos tá meus vendo? sonhos eu imaginei que eu ia viajar. O Neto ficou doido aqui, né? Que eu nem parei aqui, eu pegava a malinha, já tipo, Neto, um dia, oi, Neto, daí eu pegava a mala, já saía. Malinha já ficava pronta, né? É isso, você vê. Isso são os milagres que a gente cria, né, Elô? Mas assim, tem uma escolha. Tem uma Sim, escolha. Você escolheu. E aí o milagre aconteceu. E você fala assim: uau, o milagre aconteceu, né? sim. Agora É. ele quer ir junto, viu, Rei? Ele quer passear junto. Ele falou que só vai se for Agora eu vou junto. carregar a malinha. Agora acessou, arrumou uma boquinha, né? Agora eu vou carregar a malinha com Vai ela. carregar Oh, que a mala, como maravilha. caso sou eu, ele tá falando, tá? Que é a Não, malinha. não, 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 não. Você não é malinha, não. Eu falei a malinha Ó, mesmo. sentiu, eu também tinha sentido uma gentileza, É. Elô. Olha aí, exerça o seu dama. A Ó, exerça dama. a dama que existe dentro de você. Regina, de vez em quando eu tenho que lembrar ela. Lembra aquele livro que você leu para a Regina? Lembra? A Ó, dama. Eu não sou dama, eu sou tá uma vendo? retroescavadeira, Regina. Você é uma dama. Você é uma dama. Não, você não é uma reta escavadeira, pelo amor de Deus. Heloísa Pinati, não fale uma coisa dessa. Olha a energia disso aí. Fiona, super. Aquela só é Super. divertida, Rê. É por isso que ela fala essas coisas. Eu É, sei. Ela é. um pouquinho delicada, entendeu? Mas A Elo tem esse realmente humor que é sensacional. realmente eu escolhi carregar as malinhas para ela. Ai, que bom, meu Ótimo. amor. Você tá vendo? É para ter mais facilidade nas suas Ó, porque viagens, não Heloísa. foi fácil, não foi fácil em Portugal subir aqui, um monte de escada que não tem elevador naquele lugar, né, meu Deus? Você tá Eu vendo? carregando até o terceiro andar, aquelas malas pesadas. O Neto fez falta. Deus me livre. Agora você não terá mais esse problema. José Neto estará lá para Vai. carregar as malinhas para você. Olha que coisa maravilhosa. Estarei lá para carregar as malinhas e organizar tudo para ela, só para ela chegar igual uma rainha. É, viu? Isso. É Façam isso barras. Meu aí. marido fez barras no ano passado, olha a mudança. Oh, que massa, né? É Mas ainda não vai isso. fazer o fundamento, Rê. Fecha o seu áudio, né? Vai fazer o fundamento mês que vem. Vamos ver se ele vai Ó, escolher. não, mas pelo amor de Deus, ainda mais em Limeira. Você me perguntou da minha agenda. E a sua agenda, como é que tá, Elô? Bora lá. Bom, esse final de semana vamos viajar para Uberaba. Ah, Vai ter que classe de massa! facelift energético, corrigindo a visão e MTBSS. Porque em agosto eu volto com fundamento lá. Então a gente vai abrir já, né? Chico Ai, Xavier, que que nos massa! espere. E depois temos criações por aqui, temos fundamento aqui em Limeira, tem classe de Maravilhoso. barras no final do mês. E tô vendo ainda os processos corporais que o pessoal tá pedindo, né? Porque eu sou também a rainha dos processos, que nem você, adoro. Não No é, dia Elô? vinte e Elô, você sabe seis, que Uhum. os. Como é que é? Você já fez o quê, Neto? dia 26, o que Ah, que tem, Heloísa? O que que tem? Barras? Puxão, Heloísa. Ah, é verdade, é o Neto é meu assessor. Vai ter, ó, Regina, você tá convidada. Eu vou abrir um oba, puxão do Pix Misterioso. Você quer receber mágicas, Pix já misteriosos? quero. Então vem comigo, dia vinte e Já seis que poupa eu vou esse abrir. puxão maravilhoso. Puxão do Pix Misterioso. Eu vou te colocar lá na lista.
viu? Gente, já quero um Pix misterioso, olha o que mais é possível. Olha a Que mais? delícia. Só de ouvir já é uma delícia. Gente, olha isso. Não é? Ideias criativas nós temos por aqui com Luísa Pinati. Que mais é possível? Vamos tirar uma foto, Rê? Bora! Bora! Ah, eu tô sem. Neto, tira aí, assessor. Deixa eu parar a gravação. Muito obrigada, Regina. Gratidão a você, Lu, maravilhosa.